Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como vocês estão? Bem, espero que vocês estejam bem, né? E vamos agora começar o terceiro bimestre, né? Gente, nós já começamos nas nossas aulas online, nós já começamos a falar do nosso querido terceiro bimestre, da nossa apostila 3. O que é que a gente vai começar falando agora? Desde o módulo 1, nós estamos muito seguindo muito a linha de raciocínio, tá? Dos verbos, tá? Nós começamos a falar sobre sujeito, tudo dentro da sintaxe, tá? Falamos um pouco sobre algumas classes gramaticais, e depois nós viemos falando sobre os verbos, mais especificamente dentro da sintaxe, sobre predicado verbal, predicado nominal, sujeito, tipos de sujeito, falamos ali rapidinho sobre sujeito. Aí a gente já focou em predicado. Focando em predicado, obviamente a gente foca no verbo, que é o verbo que diz se é predicado nominal, verbal, verbo nominal. Depois nós falamos sobre verbos transitivos direto e indireto, tipos diferentes de objeto direto, de objeto indireto, de objetos diferentes, tá? E agora nós vamos falamos sobre adjuntos, falamos sobre várias outras funções sintáticas. E agora nós começamos a falar sobre vozes verbais, gente, vozes verbais. Nós passamos aí o segundo bimestre falando sobre adjuntos, complementos nominais, predicativos, enfim, sobre funções a este nível. Agora, sobre o que vem depois do verbo. Agora, a gente vai voltar um pouquinho na questão do verbo e sua transitividade. Nós passamos lá no primeiro bimestre um tempo falando sobre verbo transitivo direto e indireto, certo? E sobre verbo intransitivo. Agora a gente vai falar sobre verbo novamente, só que sobre vozes verbais. Nós já começamos isso em aula. Creio que vocês já estão aí inteirados do assunto, mas vamos deixar isso aqui registrado e gravado para a gente poder tirar mais dúvidas também, tá? Mas o que são as vozes verbais, gente? As vozes verbais, elas se diferenciam, elas se dividem em voz ativa e voz passiva, tá? Então, nós temos dois modos de organizar, né, tá, a minha oração. E dependendo da organização da minha oração, eu vou dar mais ênfase para o sujeito ou eu não vou dar muita ênfase para esse sujeito que vem antes do verbo, que fez a ação do verbo, ou de quem se fala, porque nós sabemos que os verbos falam sobre ação, ou eles exprimem uma ação, ou eles exprimem um fenômeno da natureza ou um estado, tá? Fenômeno da natureza aqui não vai entrar porque ninguém faz a ação de chover, por exemplo, né? Então, aqui a gente não entra muito nessa questão porque a gente tem um sujeito inexistente. Então, se tratando de verbos que indicam um estado do sujeito ou que indicam uma ação que o sujeito faz, dependendo se eu coloco a minha oração na voz ativa ou voz passiva, eu vou dar mais ênfase para algo do que para esse outro algo, tá? E o que é isso? É uma modificação tanto no verbo, na forma que eu escrevo o meu verbo, quanto para a organização da minha oração. Eu mexo na organização dela também, tá? Na voz ativa, a gente sabe, gente, eu adoro falar que a gramática, o próprio nome da regra já dá um spoiler do que é, né, essas regras. O que se tratam essas regras? A voz ativa e voz passiva do verbo, a gente já percebe que em uma, o verbo ele dá uma ideia de que algo está ativo, e na voz passiva ele dá a ideia de que algo está passivo. O que é ativo e passivo, gente? Ativo é quando você é autor de uma ação, ou você quem faz aquilo, você está ativamente fazendo alguma coisa, certo? E passivo é como se quando você estivesse recebendo algo, ou algo que você não tem controle sobre aquela ação, sabe? Você está passivo, você está recebendo a ação, ou enfim. Atividade e não atividade seria ativo e passivo seria isso, tá?
E tendo um verbo na voz ativa, eu estou deixando o meu sujeito ali, que está fazendo uma ação, ou de quem eu estou falando, em evidência. Ele está ativo ali, tá ativo no processo ali da minha oração, tá? Já na voz, o que é a ordem sintática que vocês já conhecem, tá? Por exemplo, o menino jogou bola. Então, o menino jogou bola, que eu tenho aqui sujeito, um verbo que indica a ação, tá? E um complemento dessa ação, tá? O que foi a ação de fato que ele fez? O menino jogou bola, tá? No caso da voz passiva, o que eu tenho aqui? A voz passiva, gente, ela recebe uma alterada na estrutura do meu verbo, tá? E eu só posso fazer isso com verbos transitivos diretos, verbos intransitivos, ou seja, verbos que não precisam de complemento, tá? E verbos transitivos indiretos, ou seja, verbos que precisam de complemento, porém esse complemento vem com uma preposição, eles não podem ser colocados na voz ativa, tá bom? Na voz ativa, o meu sujeito, que antes era um sujeito, ele se torna um agente da passiva, ele só vai auxiliar ali naquele processo, mas ele não vai estar em evidência como sujeito. E o que antes provavelmente era o complemento do meu verbo, ele vai se tornar um sujeito paciente. Ou seja, o que era sujeito, ele vai estar ali no lugar de como se ele estivesse recebendo a ação, tá? E em se tratando de organização da minha oração, e o que antes era aquilo que era feito, né, como ação, ele vai ser o meu sujeito paciente. Porque ele é como se ele estivesse sendo colocado como sujeito daquela ação, porém ele não é de fato, ele não fez de fato aquela ação, certo? Mas ali da organização da oração, ele vai estar fazendo a ação, tá? Vamos supor, eu tenho o meu verbo amar. Na voz ativa, eu tenho a mãe amou seu marido. Como eu posso colocar na voz passiva, o marido foi amado pela mãe. Percebam que na voz ativa eu tenho o meu verbo amou, na forma simples. Lembram? Estudo de verbo, agora vamos relembrar. O verbo, morfologicamente falando, eu tenho o verbo na forma simples e eu tenho o verbo na forma composta, que é chamada de locução verbal. Lembram? Dois verbos exercendo a função de um, certo? Onde eu tenho o verbo auxiliar e o principal. Na voz ativa, o meu verbo pode estar ali na forma simples. Por exemplo, o marido amou, a mãe amou seu marido. A mãe amou o marido. Aí, na voz ativa, o que eu faço? Eu pego o complemento do meu verbo transitivo direto amou, que é o marido, amou quem? Quem ama, ama alguém. Amou o marido, certo? Eu trago ele pra frente, lá no início da minha oração, como se ele tivesse feito a ação, e troco, altero, faço uma alteraçãozinha ali no meu verbo. Ele não vai ficar mais amou, ele vai ficar o quê? O verbo ser, mais o meu verbo principal, eu tenho o meu verbo ser auxiliar, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou modificar ele de acordo com pessoa e de acordo com tempo que eu quero exprimir ele naquela frase, né? E eu vou colocar o meu verbo principal no participo. O verbo principal aqui da minha oração que eu trouxe para vocês é o verbo amar. Então, o marido foi amado, tá? Porque no tempo simples, amou tá no pretérito, certo? Pretérito perfeito. Então, eu vou colocar o verbo auxiliar no pretérito perfeito também. Então, foi amado pela mãe. Percebam que, gente, a mãe aqui, se trata, professor, mas dentro do contexto, a mãe é quem ama do meu jeito. Tá bom, beleza. Mas a organização da minha oração traz em evidência o marido e não a mãe. Vocês percebem que a mãe, que antes era o principal, o sujeito da ação,
ela fica um pouco de segundo plano. Então, o marido foi amado. Quem que é o foco? O marido. Foi amado por quem? Pela mãe. E sempre tem esse pronome, essa preposição pelo aqui para indicar o meu agente da passiva, tá bom? Isso aqui, gente, é a voz passiva analítica, tá? Eu também tenho a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é quando eu coloco a minha partícula C. Por exemplo, vende-se terreno. Quem nunca viu essa frase? Aluga-se apartamentos. O que acontece, gente? Quando eu uso a voz passiva sintética, eu coloco a minha partícula C e eu indetermino o meu sujeito. Aqui ele já não está explícito. Eu indetermino ele, porque não me interessa quem é que está vendendo. Não me interessa quem é que está alugando. Não me interessa saber. Eu utilizo normalmente a voz passiva sintética para quê? Para trazer, para dar foco a um tipo de informação. Se eu estou falando que vende-se picolé, eu estou dando a ênfase para o ato de vender picolé. Quem é que vende? Se é Maria, se é Pedro, se é João, não me interessa. Quem é que vende? Alguém está vendendo. O importante é, você precisa saber que aqui nessa casa, que tem uma plaquinha escrito vende-se picolé, tá vendendo picolé. E você vai bater palma, você vai procurar quem é que está vendendo e você vai comprar, tá? Então, o importante, para que se usa a voz passiva analítica, que foi o que a gente acabou de ver. A analítica é para que o foco seja outro. Quem era ali o complemento vai passar a ser o foco da minha oração, certo? Como se ele estivesse fazendo ação, mas ele não está fazendo ação, sabe? Onde eu coloco ele aqui tá indicando alguma coisa. E quando eu tenho a minha voz passiva sintética, eu vou focar mais ainda, de forma que eu vou indeterminar o meu sujeito. Na voz passiva analítica, eu tiro o foco do sujeito, mas eu não indetermino ele continua ali, só que ele vai ficar em segundo plano. Na minha voz passiva sintética, eu vou indeterminar ele, não me interessa quem é que está fazendo aquela ação, o que me interessa é a ação de fato e o que é essa ação, tá? Então, para isso que eu utilizo no meu dia a dia a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Porém, existem regrinhas aí em volta dessa voz passiva sintética, voz passiva analítica, e nós vamos aprender, tá bom? O que eu quero aqui mostrar para vocês? Quero reforçar com vocês, trazer para vocês para que serve, qual que é o intuito de se aprender e como que eu vou utilizar dentro dos meus textos, tá bom? Isso é voz passiva e a voz ativa a gente já tá cansado de saber, tá? Nós utilizamos demais a voz ativa até então. E agora nós vamos adentrar um pouco mais na voz passiva, tá bom? Então, primeiro precisamos saber o que se trata. Agora nós já sabemos. Se ficou alguma dúvida, gente, anota, levem para a aula, tá? Vocês ainda não têm a apostila de vocês, porém, quando ela chegar, vocês já vão estar inteirados do assunto, tá? E nós já vamos estar ali, já vamos ter lido boa parte das coisas e tudo mais, que é o que nós estamos fazendo na aula online. Então, anotem as dúvidas, se ficou alguma dúvida, e levem para nossas aulas online, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.